O programa Justiça Legal está de volta, muito obrigado pela sua audiência. E agora, no quadro de entrevistas, a gente conversa com a advogada Isabela Medeiros sobre um assunto sério, transexualidade. Porque no Brasil é o país que mais se mata transexuais no mundo. Você então fica conosco para essa entrevista a partir de agora. Isabela, eu abro essa entrevista te perguntando como são vistos juridicamente os transexuais no Brasil. Então, essa é uma questão bastante antiga e bastante atual, vamos dizer assim, paradoxalmente, né? Digo bastante atual porque está em voga agora, né? Tratarmos, então, atualmente os transexuais, por uma questão até midiática, estão sendo expostos e visibilizados, o que é uma questão positiva. Mas é uma questão bastante antiga porque os transexuais existem desde sempre, né? E juridicamente eles sempre foram uma parcela, talvez eu ousaria dizer que a parcela mais juridicamente invisível da população. Então, dentro da população chamada LGBT ou LGBTI, dentro dessa parcela, talvez as pessoas trans sejam as pessoas mais invisíveis, tanto que talvez a maior parte da população brasileira só tenha tido conhecimento da existência dessas pessoas agora que a televisão ou que a grande mídia começou a falar sobre elas. Então, o que eu posso dizer é que juridicamente é uma parcela à margem do direito. E quais são os impactos jurídicos nas questões cíveis e criminais? Então, quando eu falo em invisibilidade, eu digo que não há... o fato de elas serem invisíveis não quer dizer que não há direito para elas. Muito se luta em favor delas, em favor das pessoas trans. Então, existe uma luta cotidiana, eu até não fico à vontade, porque muito embora eu seja uma advogada que sempre tenha, desde as minhas primeiras causas, né, sempre tenha tido essa vertente a favor de direitos humanos, mas eu não sou uma advogada, vamos dizer, ativista. Nós temos advogados ativistas que lutam cotidianamente a favor dessa parcela da população para que essa população seja incluída. Então, eles estão sendo juridicamente incluídos. Então já há ganhos bastante significativos, eu digo assim. Ainda estamos muito distantes de haver uma igualdade de tratamento, e isso traz consequências jurídicas bastante sérias. Em termos criminais, eu acho que a questão mais séria é o cárcere mesmo, né? Ainda se discute para um homem trans ou uma mulher trans, qual é para qual cárcere essa pessoa deve se dirigir. Essa é uma questão muito complicada e que essas pessoas ativistas batalham. Aí, se você quiser, eu acho que a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa questão. Essa é uma questão de autorreferência, né? A pessoa trans, ela deve ser, e essa daí é a minha opinião, mas é uma opinião baseada e embasada juridicamente e constitucionalmente em princípios que são primordiais e que eles devem ser atendidos em primeiro lugar. Então, a pessoa trans, ela se autorreferencia. Então, um homem trans, ao meu ver, tem que ir para uma cadeia masculina e uma mulher trans tem que ir para uma cadeia feminina. O que a legislação fala da dignidade da pessoa humana trans? Não é necessário, na verdade, é uma consequência da dignidade da pessoa humana, primeiro, o princípio da igualdade, e é um corolário da dignidade da pessoa humana o direito à identidade de gênero, por exemplo. Então, a questão de gênero é uma questão
íncita à dignidade da pessoa humana e, portanto, estaria compreendida em toda a casuística e toda a problemática das pessoas trans. Então, se nós levássemos a sério, né, hermeneuticamente falando, a dignidade da pessoa humana, que na verdade caiu como hoje em dia a dignidade da pessoa humana ela é utilizada como fundamento para inúmeros casos, né? Mas se nós formos utilizar de forma bastante séria a dignidade da pessoa humana, um dos expoentes ou uma das consequências da dignidade da pessoa humana é justamente a expressão de gênero e o direito à identidade de gênero, que é justamente o que as pessoas trans, num primeiro momento, lutam para ter. O direito de elas serem o que elas são, o direito de serem identificadas e respeitadas como elas são, né? Basicamente isso. Há algum suporte jurídico além da Constituição Federal? Não, na verdade não há facilidade, na verdade nenhuma. A pessoa trans ela já nasce com uma dificuldade dentro da família. Então os números estão aí, os números brasileiros eles não são nada otimistas. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Os crimes de transfobia normalmente são crimes bastante violentos. As pessoas trans, os números dizem que as pessoas trans, elas, num primeiro momento, o primeiro momento de repulsa se dá dentro da família. A gente está vendo isso na grande mídia, né? Muito embora de forma glamourizada. Então você imagina se a gente está vendo isso numa família rica, o que acontece com uma pessoa que além de trans é trans e pobre, né? E como consequência isso gera uma outra estatística que é bastante alarmante, que se estima que 90% das mulheres trans atualmente estão subempregadas, e quando a gente fala em subemprego, a maior parte do subemprego é a prostituição. Então, o que a gente vê é um cenário bastante triste e bastante alarmante, por isso mesmo acho que o direito tem que trazer essa temática para dentro, né, das questões jurídicas. Por quê? Porque a retificação e a identidade dentro da questão da dignidade da pessoa humana, talvez o direito à identidade, e aí a identidade a gente está falando ao nome, a ser tratado pelo nome com o qual ela se identifica, seja primordial, porque uma pessoa que se vê mulher, mas que tem uma identidade de homem, por exemplo, ou uma pessoa que se vê homem e que tem uma identidade de mulher, sofre tanto preconceito ao expor essa carteira de identidade ou expor essa identificação, que ela acaba ficando reclusa em casa. E aí as estatísticas mostram as tentativas de suicídio ou os suicídios, as profundas depressões que levam aos suicídios. Então essa é uma questão que não é simplesmente uma retificação qualquer, é uma retificação que permite que essa pessoa tenha o direito de viver. Então é uma consequência muito mais séria, muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Como essa questão é tratada no mundo? Tem alguns países que estão mais à frente que o Brasil? Olha, o Brasil ainda está engatinhando, mas nós temos, por exemplo, a Argentina tem uma legislação bastante moderna em relação aos transexuais. A questão da retificação, por exemplo, é uma questão absolutamente facilitada. Temos países vizinhos que também funcionam da mesma forma. Então, infelizmente, o que eu posso te dizer é que o Brasil na América Latina é um dos países mais atrasados nesse setor também. Na sua opinião, quais são os quesitos urgentes que o Brasil precisaria avançar? O mais urgente nós temos questões pendentes de julgamento, né? Questões bastante importantes. Acho que o STJ hoje em dia está mais avançado do que o STF na questão do reconhecimento, a retificação do registro civil.
independente da cirurgia de transgenitalização, que essa também é uma questão bastante polêmica e que exige estudo, basicamente estudo. A pessoa trans ou transexual, ou a transexualidade independe de cirurgia, é uma questão de autorreferência, de autoidentidade, a pessoa se autoidentifica e, portanto, ela deve ser respeitada independente de qualquer cirurgia que envolve uma mutilação e que, portanto, você não pode exigir que uma pessoa se submeta a uma cirurgia para que possa fazer uma retificação de registro civil. Então, o STJ já reconhece esse direito, assim, de forma bastante reiterada. Inclusive, tem uma decisão bastante recente de maio que tem servido como precedentes bastante corriqueiros para os nossos pedidos, e juízes de primeiro grau, inclusive de Santa Catarina, tem recebido com bastante simpatia o pedido. O STF tem uma causa pendente a respeito disso. A questão da questão cível que você havia me perguntado anteriormente, as consequências cíveis, então, nós temos uma questão, inclusive, oriunda do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que está no STF, que diz respeito ao uso do banheiro público, que também é uma questão bastante polêmica, né? E que atualmente, e que inclusive foi uma sustentação oral que eu tive o prazer de fazer, porque é uma causa que é de uma cliente minha, e que atualmente a tese é uma tese muito ampla e que, se resolvida, talvez a gente consiga avançar bastante nessa seara, porque a tese formada no STF, que ainda está pendente de julgamento, é a respeito do direito de o transexual ou de a transexual ser tratada pelo gênero com a qual ela se identifica, ela ou ele se identifica, ou seja, amplia basicamente todo o tratamento. Então, se eu me identifico como um homem, eu devo ser tratada como um homem. Se eu me identifico como mulher, eu devo ser tratada como mulher. Se eu circulo entre esses dois gêneros, porque isso também existe, eu devo ser respeitado. Na verdade, eu sempre falo, quando dou entrevista a respeito desse assunto, que tudo isso, tudo que a gente está falando, se resume em uma única palavra: o respeito à diversidade. Lógico, eu não estou aqui incitando que transexuais possam cometer crimes ou possam infringir ou violar a sua intimidade, a sua autonomia, não é isso. Mas eles têm o direito de viver da maneira que eles se entendem e se identificam. É isso, é basicamente isso. É isso, Isabela, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O programa Justiça Legal desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Temos um novo encontro marcado na semana que vem, com mais entrevistas, mais reportagens especiais para você. Muito obrigado.